Olá, queridos, boa noite para vocês. Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja convosco, amém? É um prazer muito grande poder estar aqui convosco nessa noite e eu me sinto honrado e grato por Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui, amém? Eu gostaria boa noite, primeiramente boa noite para quem é de boa noite, para quem nos assiste à noite, né? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa madrugada também para quem nos assiste pelas madrugadas. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de aproveitar esse momento para vos deixar uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Amém? E o texto que eu gostaria de tomar por base nessa noite, está em Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim o texto sagrado: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Vamos entender um pouco esse texto aqui. Esse texto foi escrito em Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro da Torá Sagrada, que é composto por 5 livros, que é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Deuteronômio ele é uma repetição da lei que está em Levítico, né? Moisés tira o povo, né, do Egito, do cativeiro no Egito que eles passaram lá, e está caminhando o povo hebreu, o povo nômade, que está indo em direção ao território de Canaã, que foi o território a qual Deus havia prometido a Abraão que daria sua descendência. Nós falamos sobre isso em um vídeo passado, que Canaã era um território composto por pequenas nações, como os heteus, os fariseus, os amorreus, os jebuseus, etc. E tal. E nós fizemos uma comparação, uma analogia, ou seja, uma comparação com a América Latina, que é uma região composta por várias nações: Brasil, Argentina, Guiana Francesa, Suriname, Colômbia, Venezuela, Panamá, Bolívia e etc. E tal. Então, o território de Canaã Canaã era um território composto por pequenas nações. Foi esse território que Deus havia prometido a Abraão, que daria sua descendência. Eles passaram um cativeiro no Egito, Moisés os libertou de lá e guiava esse povo até o território de Canaã. Então, eles ainda eram hebreus, porque era um povo nômade no deserto, que estava caminhando para a terra prometida, a qual Deus havia prometido a Abraão e a sua descendência. Eles pararam ao pé do Monte Sinai, ficaram mais ou menos por volta de um ano ali, onde eles receberam a lei do Senhor, a lei que iria reger o povo no território, no território de Canaã, que seria sua terra, que seria o futuro Israel, que é hoje. E mais à frente, o Deuteronômio é uma repetição dessa lei de Levítico que eles receberam ao pé do Monte Sinai. Já a lei, o Deuteronômio, é uma repetição. Por quê? Eles estavam nas planícies de Moabe agora. Eles já não estavam mais ao pé do Monte Sinai, estavam nas planícies de Moabe, avistando a terra ao longe. Moisés já sabia que ele não iria entrar devido àquele episódio em que ele deveria tocar com o cajado na rocha, ele bate com o cajado. Por causa da incredulidade do povo, da encheção de saco do povo, ele perdeu as estribeiras, perdeu as rédeas do controle das suas emoções e bateu com o cajado na rocha. E jorrou. Naquele episódio, ele não glorificou a Deus e Deus disse que ele não iria entrar mais no território de Canaã. Mas ele estava agora nas planícies de Moabe, avistando a terra ao longe. E Deus conhecia o coração do povo hebreu. E por conhecer o coração do povo hebreu, é que Deus pede para Moisés repetir a lei. E Moisés repete a lei ao povo hebreu. Por quê? Porque Deus já sabia que o povo de Israel
o povo hebreu ainda, né, que seria Israel depois que entrasse no território de Canaã, seriam os israelitas. Depois da divisão do reino, israelitas, reino do norte, e judeus, reino do sul. Sabiam que era um povo duro de coração, incircunciso de coração, dura cerviz. Era um povo que às vezes tinha dificuldade para acreditar no seu coração nas promessas do Senhor e tinham dificuldades para se submeterem à lei de Deus. Então Moisés repete agora a lei ao povo hebreu. Interessante que esse texto que nós lemos, ele nos dá um indicativo de escolhas. Né? Moisés repete a lei, mas não obriga os hebreus a obedecerem à lei do Senhor. Há um tempo atrás, um rabino ele deu uma explicação fantástica sobre o livre-arbítrio dado por Deus. Ele diz o seguinte: o livre-arbítrio ele é tão caro, mas tão caro, que Deus deu ao homem gratuitamente, não cobrou nada, Deus lhe deu gratuitamente, porque o homem não podia pagar pelo livre-arbítrio, então Deus lhe deu gratuitamente. E dentro do livre-arbítrio, nós temos o quê? A liberdade ou o poder de escolha que foi delegado por Deus a nós. Você pode escolher obedecer a Deus como rejeitar a Deus. Você pode escolher acreditar nele ou não. É lógico que é uma dor no coração de Deus você desacreditar nele. Mas é uma opção sua. Eu particularmente acredito em Deus. Então é uma opção sua. Então Moisés, mesmo passando a lei para o povo, ele mostra aqui de forma clara ao povo que eles têm liberdade de escolher. Ele diz ao os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele termina esse texto dando um indicativo. O mais interessante é isso, ele dá um indicativo ao povo hebreu. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ele ainda diz assim, escolhe a vida. Obedecer à lei do Senhor é vida, vai gerar vida em você, que te mostrará o caminho pelo qual você tomará posse da sua bênção. Mas desobedecer à lei de Deus gera maldição, que vai fazer você trilhar o caminho da morte espiritual ou física, dependendo do caminho que você está trilhando, nesse momento. Se for um caminho muito, dependendo do caminho que você está trilhando. Então, esse texto mostra-nos, dá-nos um indicativo do livre-arbítrio dado por Deus ao homem. Em nenhum momento Deus obrigou o povo hebreu a seguir a sua lei. Mas ele deu um indicativo. Se você obedecer a Deus, haverá bênção sobre você. Se você obedecer à lei de Deus posta por Deus para o seu próprio bem, haverá bênção para você. Se desobedecer, maldição na certa. Amém? Então, o livre-arbítrio é algo dado por Deus. Você tem o livre-arbítrio nesse momento de escolher a Deus ou rejeitá-lo, de obedecer às suas leis e também rejeitar as suas leis. A escolha é sua. Moisés escolheu obedecer a Deus e foi chamado de meu servo pelo próprio Deus. Abraão escolheu ouvir a voz de Deus e sair de Ur dos Caldeus, da Baixa Mesopotâmia, e caminhar em direção a uma terra pela qual Deus havia de lhe mostrar. E por isso foi chamado pelo próprio Deus, Abraão, meu amigo. A galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, está repleto de homens que escolheram obedecer a Deus. Mas também você tem homens que escolheram desobedecer a Deus, como Balaão, que vendeu o seu ministério por dinheiros para amaldiçoar Israel e por fim morre à espada. Você tem o caso de Coré, que se rebelou contra Moisés no deserto, arregimentou alguns homens para ir contra Moisés, e Deus naquele momento fez a terra se abrir, engolir Coré e os homens que se rebelaram. E você tem casos de pessoas que erraram, escolheram um caminho tortuoso. Você tem o livre-arbítrio de fazer a sua escolha.
eu gostaria de citar uma biografia que eu li quando ainda era muito novo, tinha mais ou menos 12 anos de idade. Alguns livros meu pai tinha lá em casa e tinha alguns livros que continham nesse livro várias biografias. Eu gostava de ler muito aquele livro, mas tinha uma biografia que eu fiquei amarrado nela, né? Eu me apaixonei por ela, foi a biografia de Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente da América do Norte. Um homem que nasceu lá paupérrimo, não era nem pobre, era paupérrimo, né? É o superlativo de pobre, né? Ele era paupérrimo, ele pegava livros emprestados para ler antigos e muita gente tentava desacreditá-lo, dizendo, olha, você não vai conseguir porque você nasceu num lar pobre de pais incultos e você não vai conseguir chegar lá para ser o presidente da América do Norte. Ele formou-se em Direito, né? Depois montou um negócio, fracassou, perdeu a esposa, teve um colapso nervoso, foi parar no hospital, ficou muito tempo no hospital, ficou muito tempo, alguns meses no hospital. E depois ele teve muitas perdas no Senado, mas nunca desistiu. E já numa idade avançada, não me recordo agora, numa idade avançada, ele se tornou o 16º presidente da América do Norte. Até hoje é o mais querido presidente da América do Norte, né? Por fim, foi assassinado, mas deixou um legado tremendo para a história humana, de foco, força e fé. Os 3 Fs que muito se usa hoje, né? Estou usando uma linguagem bem atual para você entender. De resiliência, capacidade de se recuperar em meio às adversidades da vida, né? Um homem que nunca desistiu, né? Cada um tem o seu tempo, eu entendo isso. Cada pessoa tem o seu tempo. Provérbios capítulo 3 fala sobre isso, né? E tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E em outro texto, Eclesiastes, diz o seguinte, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque há tempo e modo para todo propósito debaixo do céu. Perceba você que ele fala tempo e modo, ele não fala modo e tempo. Por que isso? Por que essa regra, essa lógica, tempo e modo? E não modo e tempo. Porque o tempo ele está sobre o modo. E o modo é o caminho pelo qual nós percorremos dentro do tempo, discernindo as entrelinhas da vida para nós alcançarmos o propósito que Deus delegou a nós. É porque o eterno, Deus, o eterno, ele delega uma função. Você não está aqui nessa vida em vão. Tem uma função, tem algo para você fazer aqui nessa terra. Basta você discernir o que é para você fazer. Ninguém nasce em vão. Aliás, isso é até um conceito judaico, diz isso, que ninguém vem para essa terra em vão. Nós viemos para um propósito. E a cultura judaica até acredita que quando o homem nasce, o diabo vai ver quem nasceu, mas ao mesmo tempo Deus envia um anjo para protegê-lo em toda a sua trajetória de vida, para que ele possa cumprir com eficácia a função pelo qual Deus, ou o Eterno, lhe delegou. É tanto que essa história de anjo da guarda não nasce com o catolicismo romano, já se havia dentro do judaísmo. Para você lembrar aquela história, por exemplo, de quando Pedro, a igreja foi preso, a igreja está orando, e o anjo do Senhor tira Pedro da prisão, ele bate na porta onde a igreja estava orando. Rode, a menininha vai olhar, abre pela fresta e olha Pedro. Ela ficou tão empolgada que ela esqueceu de abrir e foi falar para a igreja, é Pedro que está aqui. Aí alguém disse lá, não, deve ser o seu anjo da guarda, para você ver que já existe esse conceito. Né? Então é uma escolha. Abraão Lincoln tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Tá? Como tiveram pessoas que desistiram, tomaram caminhos ruins, e o fim foi trágico. Semear boas sementes é uma escolha pessoal, é sua, para ter uma boa colheita lá na frente. Mas semear sementes ruins, certamente você terá colheitas ruins. Se Deus ainda te preservar em vida, depois de você estar passando por momentos trágicos porque semeou sementes ruins, reveja seus conceitos, tenha humildade para rever os seus conceitos, recobrar os seus juízos e se achegar a Deus e recomeçar. Tenha isso em mente, colha tudo aquilo que você colheu, que plantou de ruim.
E tenha isso em sua consciência, não culpa ninguém pelos seus erros. Seja homem para assumir os seus próprios erros. Colha o que você plantou. Você plantou sementes ruins, agora vai colher sementes ruins e não tem como. É uma lei natural da vida. Ainda que você, é uma lei do retorno, ainda que você não crê em Deus, mas é uma lei do retorno. Uma lei posta por Deus. A verdade é essa. Salomão fala isso fartamente em Eclesiastes, né? Então, colha, se calado, sabendo que você fez coisas ruins, que você plantou sementes ruins, e agora passe a semear boas sementes. Eu, quando fiquei afastado da igreja 7 anos, e eu retornei para Cristo, e eu pirei a cabeça. Mas em nenhum momento eu saí gritando para os outros que eu iria mudar. Eu coloquei no meu coração que eu iria mudar. Porque eu bebia, eu fumava cigarro, né? Enfim, drogas, mas enfim, eu parei. Então quer dizer, o que acontece? Eu não falei isso com ninguém. Eu coloquei no meu coração que iria parar com aquilo tudo. Não precisei de gritar para ninguém e já dentro de mim já havia essa consciência, rapaz, eu plantei coisas ruins. Eu destruí a credibilidade que as pessoas tinham na minha pessoa. O que eu tenho que fazer agora é reconstruir essa credibilidade. Mas eu não vou falar nada para ninguém, que se alguém tiver que falar, que vai ser as pessoas que falem, porque eu não vou falar. Eu não vou falar se eu perguntar se eu estou melhor, se eu mudei, não. Quem tem que falar são as pessoas. Porque Salmos diz o seguinte, o livro de Salmos diz que o louvor de si mesmo não tem valia alguma. Né? Então eu tinha isso na minha consciência. E até hoje nunca precisei de falar e perguntar nada a ninguém. As pessoas que se falam por si só, chegam até mim e falam, mas enfim. Então você tem essa capacidade de se regenerar. Né? Agostinho ele foi um homem que nem sempre ele foi um homem bom. Agostinho, ele vivia em cabaré de prostituição, teve um filho na prostituição com uma prostituta, era um beberrão, não saía do cabaré de prostituição, não saía da bebedeira, adepto à filosofia maniqueísta, e sua mãe sempre orava. Sua mãe a história diz que a sua mãe foi se aconselhar com Ambrósio, que era o bispo de Milão na época. E a resposta de Ambrósio para a mãe de Agostinho foi: Deus não despreza as lágrimas de uma mãe que chora pelo seu filho. Tempos mais tarde, o próprio Agostinho foi impactado pela pregação de Ambrósio. E Agostinho se converteu ao cristianismo, se converteu a Jesus, né? E se tornou um dos mais célebres pensadores do cristianismo. A desculpa de que seu passado não foi legal não é uma desculpa válida perante Deus. Porque o próprio Paulo fala isso. Vede, irmãos, a vossa vocação, porque não são muito sábios segundo a carne, nem são muitos nobres, nem são muito fortes. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E as fracas para confundir as fortes, as que não são para aniquilar as que são. Para que se alguém tiver que se gloriar, que se glorie no Senhor. Para que alguém tiver que olhar e falar, pá, isso ali é Deus. É obra de Deus e não pode ser obra de homem nenhum. Não pode ser obra advinda de uma intelectualidade humana. Né? Eu sempre respeitei muito as ciências aqui. Psicologia, filosofia, psiquiatria, até porque eu acho bem legal e tem livros bem legais para se ler. Mas tem coisa que só Deus pode fazer. Nenhum homem mais pode fazer a não ser Deus. Através do Espírito Santo. Somente as palavras de Jesus podem nortear de fato o coração do homem, ele fazer ver, pensar e agir de maneira diferente na vida. Amém? Então, fique com essa palavra. Não importa o caminho que você está. Se está no caminho ruim, reveja seus conceitos e retorne. O quanto antes, enquanto ainda há vida. Porque você tem livre-arbítrio para escolher. Deus não vai interferir nisso. Eu penso comigo que se Deus interferisse em cada ação do homem, Deus viesse interferir, certamente o homem diria que Deus é um ser arbitrário, né? Mas Deus não é ser arbitrário. Tanto que Salomão fala isso em Eclesiastes. Por não se exercer logo o juízo, é que o coração do homem está cheio de maldade.
Talvez se Deus exercesse o juízo em seguida, o coração do homem não estaria tão cheio de maldade assim. O homem passaria a purificar mais o seu coração. Como disse o salmista, observando a lei do Senhor. Porque como purificará o mancebo o seu coração? Observando a lei do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.